Boa noite. Eu quando vejo o Enoque ministrando, eu me empolgo muito, porque ele é muito detalhista com aquilo que ele canta, com aquilo que ele ministra. Ele nos traz à luz, às vezes, aquilo que a gente está cantando sempre, mas lá no fundo a gente não tem a mínima ideia do que realmente a gente está cantando. Então, eu acho isso muito importante. Passe a ouvir aquilo que você escuta, porque às vezes você está cantando heresias, e heresias, e heresias. E tem muita, viu? Tem bastante espalhada por aí. Então, seja bem seletivo com aquilo que você escuta. Beleza? Vamos largar de escutar lixo. Essa semana eu estive trocando umas ideias aí com Deus. E quando eu digo trocando umas ideias, é no fato de realmente conversando com Deus. Me expondo naquilo que eu achei necessário me expor. E chorando as minhas angústias e perguntando algumas coisas que eu ainda não tive resposta e nem sei se vou ter. E se eu não tiver, está tudo certo. E essa relação que eu tento ter com Deus, ela é bem íntima, porque eu sempre tenho ela eu não vou dizer nos piores lugares, mas nos lugares às vezes que alguém acha impróprio ou inoportuno, seja lá o que for. Mas são os meus momentos que eu gosto de refletir, falar com Deus, chorar, gritar. E eu queria falar um pouco sobre oração. Essa semana eu vi uma reportagem falando de uma torre que eu não me lembro o nome dela, aquela torre meio torta, Pisa, sei lá o nome da torre. Pisa, né? E eu estava lendo, falando um pouco sobre a fundação daquela torre, os porquês dela, daquela inclinação, né? O terreno aonde ela foi construída é um terreno impróprio, um terreno arenoso. Então, o grande alicerce que eles fizeram para aquela torre era um alicerce correto, porém, eu acho que os engenheiros, quando construíram, esqueceram de pesquisar o solo, né? Que não era um solo próprio para aquilo. E quando eu li isso, eu achei muito interessante, porque isso nos traz muito para a vida da igreja, para aquilo que nós vivemos aqui. E a oração, ela precisa ser, e ela foi, o primeiro fundamento da igreja primitiva. Então a igreja primitiva, ela foi construída em base de oração. E eu queria ler um texto lá no livro de Atos. Abra sua Bíblia, destrave a Bíblia. Vamos ler Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Todo mundo abriu? Amém? Amém? Vamos ler a partir do 31 então. Deixa Deus falar com vocês, irmãos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar aonde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. 32. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos
repartiam uns com os outros tudo o que tinha. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. 34. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam e traziam dinheiro, e o entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte, de acordo com a sua necessidade. 31 de novo. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. A igreja ela estava continuamente passando o tempo de oração e estavam de forma incessável a orar. Quando a gente pega o livro de Atos e quando a gente pega a Bíblia, a gente vê muitas passagens que nos testemunham oração. E a oração ela foi um componente muito importante da igreja e foi fundamental para que ela tivesse sucesso, para que ela crescesse. E quando eu estou dizendo não no crescimento só estrutural, mas também espiritual, pessoal, de cada um. E uma das principais questões na igreja hoje é que as pessoas oram pouco. E quando oram de forma falha ou errada. E isso é perigoso. Porque às vezes tem gente que vem aqui, lê o versículo 31, que diz: quando terminaram de fazer essa oração, um lugar tremeu. Então às vezes o cara vem aqui, lê esse versículo, ele chega no lugar que ele vai pregar, orar ou ministrar, e vai começar a orar pedindo para que Deus trema o lugar e os alicerces, e que fogo caia, daí vai. Deus, eu quero, me dá, eu preciso. Então, tudo focado muito no eu, naquilo que eu quero. Liga a TV, qualquer canal ali. Se achar algum que está falando alguma coisa coerente, me avisa para eu poder procurar e assistir. Liga na TV, qualquer programa lá, evangélico, e olha os níveis de oração feitos, os porquês. E é engraçado porque quando a gente lê na sequência, todos os que creram, pensavam e sentiam no mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Traga, sei lá quanto que Deus vai te dar, 10 vezes mais. Vai te dar. Aonde está seu coração, meu irmão? Aonde está o nosso coração? Sabe em quê? Naquilo que é passageiro, naquilo que vai virar pó, naquilo que não é eterno. Deus ele não pode e não se moverá em uma igreja que não gasta tempo em oração, irmãos. E quando eu digo
que ele não vai se mover, a gente precisa orar para que as pessoas, para que tenham vida, para que as pessoas possam entender realmente o significado de ter vida com Deus. Porque ter vida com Deus é algo muito simples, e as pessoas, infelizmente, têm colocado como algo difícil de ser vivido. Orar, irmãos, é dar tudo o que temos, o que somos, é se doar, é sentir dor de parto por aquele que você não sabe nem às vezes o nome, é sentir a dor do irmão que está do teu lado, que às vezes você nem sabe o nome. Você sabe o nome da pessoa que está do teu lado? Se não sabe, pergunte o nome dela depois. Se relacione. Nós temos muita dificuldade quanto a isso. Nós temos muita dificuldade de conhecer aqueles que nos rodeiam, entendendo quais são as dificuldades, entendendo quais são os momentos que essa pessoa tem passado, e nos oferecendo para sentir a dor dela, ou para sentir as alegrias. Às vezes a gente fala muito de dor, mas as alegrias também. Nós precisamos nos alegrar com aqueles que estão alegres, e chorar com aqueles que choram. Irmãos, quando a gente pega realmente a Bíblia, a gente vai ver vários exemplos de pessoas que oravam. Então, quando a gente pega, por exemplo, o povo ali naquela época, ali, a galera ali orando para substituir o apóstolo Judas. Quando a igreja lá ficou cheia do Espírito Santo, o que ela estava fazendo? Orando. Quando os apóstolos foram presos e espancados, o que a igreja fez? Orou. Quando Pedro estava à espera da execução, o que a igreja estava fazendo? Orando. Quando Ananias foi dito para ir a Saulo de Tarso após a sua conversão, a prova de conversão, o que Saulo estava fazendo? Ou Paulo? Orando. E a gente pode pegar vários outros exemplos espalhados pela Bíblia. O que Daniel estava fazendo dentro da cova dos leões? Orando. Ele foi pego? Orando. Vocês estão entendendo quão pouco nós oramos? A nossa oração para o alimento que a gente come, ela ficou religiosa. Quando a gente ora, irmãos, eu estou pregando isso para mim também. Eu oro pouco. Eu sei que eu poderia orar muito mais do que aquilo que eu já oro ou faço. Infelizmente a igreja moderna, ela perdeu esse contato direto. Nossa, passou um gato ali, eu tomei um susto agora em cima do muro. Falei, credo, o que é isso? Infelizmente a igreja moderna, ela perdeu muito esse contato íntimo com Deus. É só você frequentar algumas igrejas atuais e atualizadas. Muito conteúdo, muita informação e pouca oração. Sexta-feira a gente teve uma reunião aqui na igreja com a equipe que está formando um corpo de liderança do culto de sexta-feira. E a gente ficou umas longas 1h30, quase 2 horas, conversando a respeito de oração.
conversando a respeito de como nós podemos trabalhar para que a igreja entenda a importância da oração. A importância desse culto, que pode ser mais importante que esse. Que às vezes a gente chega aqui e tem 20, 10 pessoas. E sempre foi assim. Por quê? Porque as pessoas não entenderam. Tudo bem, eu não tenho tempo, eu estudo, eu trabalho. E você, que está em casa assistindo novela na Globo, às 8h30, ou assistindo as novelas gospel da Record? E aí? Gospel. E essa é uma das bases, irmãos, para edificar a vida da igreja. Irmãos, desculpa, eu estou com um pouco de dificuldade para falar, que eu estou com a boca cheia de aftas, então eu estou falando assim. Aí quando a gente entende a importância que existe em orar, a gente vai entender outras coisas. A proclamação. Uma vez que a nossa vida ela caminha rumo à cruz, rumo àquilo que realmente é eterno, uma vez que nós entendemos o que é eterno, a gente vai entender a proclamação. E os discípulos, o que eles fizeram? Saíram a proclamar as verdades ditas por Cristo. Eles saíram a proclamar tudo aquilo que o Espírito Santo começava a mover dentro deles. E isso tudo foi sendo gerado pela oração, pela vida íntima que existia deles com Deus. Então, quando a gente pega o Evangelho e lê, a gente precisa pegar ele e ler de uma forma simples, porque ele não é complicado. Nós que complicamos. Você que complica. Existem muitas teologias espalhadas por aí. Existe teologia A, existe teologia B, existe teologia C. E está tudo certo, irmãos. Não é porque o meu irmão às vezes acredita na teologia B que ele está errado e eu estou certo. Mas o centro de tudo precisa ser Cristo. A nossa vida precisa refletir isso. Então a gente precisa aprender a reconhecer quem realmente nós somos em Deus. Porque às vezes você reconhecendo aquilo que você é, de fato, muita coisa pode mudar. Muita coisa que não está nos convence, que não estão realmente como deveria, pode mudar. Porque você vai reconhecer quem você é, o que você tem feito ou o que não tem feito. E crer. Crer, ter fé, que Deus age de todas as formas possíveis. Ele age através de uma música lenta, calma, tocada somente no piano. E Ele age também com as guitarras distorcidas e baterias altas. Ele age de todas as formas. Ontem a André me mostrou um vídeo de um cara falando um bando de asneira. Ele pegou uma música para a igreja ali que estava na hora ali escutar, botou a música num estilo, depois veio e botou ela no outro estilo, depois veio ela botou ela em outro estilo.
A música Grandioso és tu, grandioso és tu. Aí teve uma ali no meio ali que era um metal, né? O cara cantando lá, as guitarras distorcidas e vocal distorcido, e a mesma letra. Aí ele pega e vira assim para a igreja. E aí, irmão, o que te conectou a Deus? A distorcida ou a lenta? Irmão, se você se conecta a Deus através de uma música lenta, tá tudo certo. Mas tem gente que não se conecta, tem gente que se conecta com guitarras distorcidas e bateria alta ou vocal alto. Então Deus, Ele usa todas as formas e maneiras. Ele age de todas as formas e maneiras. E nós precisamos aprender a quê? A nos entregar. A nos derramar, como foi cantado aqui. Aí eu volto naquela questão: a gente canta e não vive coisa nenhuma, então fica de boca fechada. Eu acho que tem uma coisa chamada paixão. Às vezes a gente fala assim: nossa, eu amo fazer isso, eu sou apaixonado em fazer aquilo, eu sou apaixonado em comer. E é engraçado porque a paixão, ela gera em nós algumas coisas, e a primeira dela é o entusiasmo. Porque quando a gente está apaixonado por algo, essa coisa ela se torna contagiosa, porque a gente se torna pessoas entusiasmadas e a gente vai contagiando aqueles que estão ao nosso redor a tentar, pelo menos, a gostar daquilo que eu gosto de fazer. Eu gosto de jiló, mas eu não vou fazer a minha esposa que não gosta comer. Hoje ela até picou um jiló para mim. Eu falei: nossa, que massa. Ficou gostoso. Então tem coisas, irmãos, está tudo certo. Mas quando a gente é apaixonado por Deus e a gente tem paixão em orar, em falar com Deus, isso contagia, irmãos. As pessoas que estão ao nosso redor, elas vão se contagiando. Se eu estou ruim e para baixo, desanimado, pé da vida, isso desanima quem está do meu lado. A pessoa pode até tentar vir te dar uma injeção de ânimo, às vezes não dá, ela começa a ficar que ela desiste. Quando desiste, né? A energia, eu tenho problemas com R's, hein, irmãos? Então, se eu me botar uns 2 R's numa mesma palavra, aí não me zoa, não. Então, a paixão, ela nos torna o quê? Ela nos dá bastante energia. Então, a gente quer o tempo inteiro falar, mostrar do quê? Daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente tem paixão. O esforço que a paixão traz. Porque você vai se esforçar muito mais por aquilo que você é apaixonado, por aquilo que você ama. Então você vai fazer o quê? Você vai correr atrás. Às vezes você vai ver que não está dando certo, mas você vai correr atrás mesmo vendo que não está dando certo. Fazem quantos anos nós estamos lutando com esse culto de sexta focado em oração, Guilherme? 13 anos? 13 anos. Vai fazer 14. Sempre foi a mesma coisa. O ano passado eu não estava presente. Esse ano, junto com a equipe inteira aí, estou vindo para assumir com eles.
E eu falei assim até para eles na reunião, é mais uma tentativa. Porque o culto, ela virou uma reunião ano passado. E a gente quer voltar para esse formato de culto. Ter uma liturgia, ter um momento separado depois, para a gente poder chorar as nossas angústias. Chorar aquilo que às vezes a gente queria conversar e pedir para alguém orar. E nós vamos ter esse tempo também. Irmãos, a paixão, ela cria em nós um incentivo. Então a gente vai sempre o quê? Incentivar as pessoas a fazer o quê? Aquilo que a gente é apaixonado, aquilo que a gente ama. Tá, eu amo malhar, ir para academia. Eu sou um cara que preciso por questões de saúde, mas eu odeio, nunca malhei na vida. Já conversei com gente que falou: se você não malhar, você vai conseguir trabalhar mais não, porque suas costas estão travadas, você precisa fortalecer a musculatura das suas costas. E é difícil para mim, mas eu sei que eu preciso. Então eu já estou indo procurar uma academia. Por quê? Por necessidade. Porque se fosse por vontade própria, eu não ia. Eu estou com 30 anos de idade. Se eu não dar um jeito, eu não vou chegar nos 35 bem. Aí a minha esposa está até rindo de mim, ela duvida que eu vou. Por que eu estou falando disso, irmãos? Porque nós vamos entender de fato, nós precisamos entender de fato o quão importante é orar, o quão importante é a oração na vida da igreja. Quantos aqui hoje, presentes, tem disposição para estar num culto de sexta-feira aqui para a gente orar mais? Levanta a mão. Não, que tem tempo, irmão. Se você tem tempo, levanta a mão. Beleza, ótimo. Venha fazer parte disso. Há uma necessidade. E a base para a gente poder edificar a vida da igreja, ela é a oração. Se a gente não orar, a igreja não vai andar. Se a gente não orar, a igreja não vai caminhar. Então, se você pode, ore. Se você pode estar aqui com a gente, venha. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 16. Pedro foi um cara que trocou muita ideia com Deus. Pedro foi um cara que vacilou, era ranzinza, mas Pedro foi um cara que trocou ideias com Deus. E no verso 18 diz assim: portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Irmão, a nossa pedra, o nosso alicerce, ele é Cristo. A gente precisa orar para fortalecer a vida da igreja, para fortalecer as raízes desse corpo. E você é parte desse corpo. Você faz parte disso. Se você não sabia, eu estou te informando. Você é a igreja. A igreja não é essa estrutura velha, porém que a gente gosta muito e que a gente vai melhorar. Amém? A igreja é você, a igreja somos nós. Então, voltando lá no Atos, capítulo 4,
Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Largue de pensar somente em você. Pense na vida do teu irmão que faz parte desse corpo, chamado corpo de Cristo. Então, se você não é egoísta ou mesquinho, você vai orar. Não somente por aquilo que você acha que convém a você, mas você vai passar a orar por aquilo que envolva teu irmão. Nós vamos voltar para a rua. A gente tem falado isso há alguns tempos já. Na hora que a gente está na rua e a gente começa a escutar a história daqueles que estão na rua, sejam moradores de rua, sejam travestis, prostitutas, seja o que for, seja quem for. Na hora que você começar a escutar a história de vida e começar a se relacionar com essas pessoas, porque nós não vamos para a rua para enfiar Jesus goela abaixo dessas pessoas. Nós não estamos aqui para isso. A gente está aqui para se relacionar e mostrar a Deus através da nossa vida para esses que estão lá fora. Porque nós precisamos ser espelhos de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós Cristo. Aí, quando você botar teu joelho no chão, ou sentar na tua moto, ou fazer o que você estiver fazendo, começar a orar, e você começar a chorar, a sentir a dor daquele que está lá fora, aí, meu irmão, aí o negócio está caminhando bem, começando a caminhar bem. Porque quando você sente realmente o choro e a angústia do teu irmão, quando você ora por ela, só quem já passou e viveu isso sabe como é. É muito difícil eu explicar, ou qualquer um aqui explicar, o sentimento que é sentir a dor do teu irmão quando você ora por ela. E às vezes você nem está perto dela. Às vezes essa pessoa ela está em outro estado, outro país. Você ora, você sente as angústias dessa pessoa. O Espírito Santo, através de você, começa a agir. Começa a ministrar. E ele é livre. Nós temos que parar com essa mania de ficar convidando o Espírito Santo. Nós não temos que convidar o Espírito Santo não, irmãos. Ah, seja bem-vindo, venha. Não precisa disso, ele está em nós, ele habita em nós. Ele habita em você. Ele está em você. Quando você está lá naquele teu momento, na frente do computador, seja lá onde, e você está lá para cair em pecado, fornicação, seja lá o que for, aí vem aquela coisa lá dentro lá de você, não faz, meu irmão, é o Espírito Santo, é a carne limitando o Espírito limitando a carne. Eu vou te falar uma coisa, tem aquele ditado popular, saco vazio não para em pé. Se você estiver vazio, não estiver orando, irmão, o pecado vai vencer sempre. Sempre. A gente esqueceu o verdadeiro sentido do jejum. Quando a gente jejua, a gente está jejuando para quê? Para pedir coisa. Ah, Deus, eu vou me abster, eu vou ficar o dia inteiro com a boca fechada sem comer nada. Mas me dá isso, por favor. Não jejua, você vai ficar com fome à toa. Você vai ficar o dia inteiro passando fome, com mau hálito, cuspindo na cara dos outros à toa. Agora, se você quer jejuar, para sentir a dor de parto, sentir dores de parto pelo teu irmão, ou jejuar em agradecimento por aquilo que Deus tem feito e realizado, aí você está indo pelo caminho certo. Então, irmãos, oração é um alicerce para a nossa vida. E por que eu digo para a nossa vida? Porque nós somos a igreja. Nós somos o corpo. Então entenda isso. Fica de pé no teu lugar.
A banda pode subir. Pode ser. Eu gostaria de orar. Só que eu queria fazer isso de uma forma diferente. Eu já fiz isso uma vez e vou repetir. Eu quero bagunçar isso aqui. Então eu quero que você saia do seu conforto, da sua cadeira e do conforto da pessoa que está do teu lado e vá orar com uma outra pessoa.